Graças e paz, amém, irmãos? Que Deus abençoe nossas vidas no nome de Jesus. E Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui para adorá-lo nessa noite, para engrandecer ao nome dEle. E Ele está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, amém, igreja? Ou seja, você está oferecendo o seu melhor para Jesus, você está oferecendo o seu culto para Ele. E hoje nós acabamos de louvar ao Senhor, você aqui no templo, você no seu lar, que esse reino é sempre eterno, que Ele é firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E aí surge uma pergunta na palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus, Ele faz, que diz: quando o Filho do Homem vier, ou seja, na sua volta, achará Ele fé na terra? E é justamente sobre esse texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. E quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, somente o verso 8, por enquanto, nós estaremos meditando somente na parte B desse versículo. Lucas, capítulo 18. Versículo 8. Sentado como estão os irmãos, eu quero pedir que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas. Nós estaremos tendo uma reflexão nessa noite sobre o capítulo 17, que a irmã Juliana leu hoje junto com a igreja, e o capítulo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus, já está sendo projetado também. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Você pode, assentado como você está, repetir mais uma vez. 1, 2, 3, já. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Rei da nossa vida, com aquele que está reinando em nossos corações. Eu quero convidar você a levar seu pensamento ao Senhor e falar com Ele nessa noite. Pedir que Ele fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus desvende os seus olhos, para que você contemple as maravilhas da lei do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos em Te adorar nessa noite. Podemos, ó Pai, nos reunir, podemos, ó Pai, cantar, louvar, bendizer ao Teu santo e glorioso nome. E, Senhor, aqui surge uma pergunta, e essa pergunta diz que quando o Senhor voltar, encontrará o Senhor fé sobre a face dessa terra? Como, ó Deus, nós devemos estar nos preparando, vigiando, de tal maneira que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Por isso nós pedimos, dá-nos sabedoria nessa noite, para compreendermos a Tua palavra revelada. Nós pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é importante nós, ao olharmos para esse texto, e trazermos esse texto para os dias atuais, ou seja, para o tempo contemporâneo, o tempo atual, o tempo de hoje, um tempo de tantas incertezas, um tempo onde há tantas mentiras, um tempo onde nós temos visto o amor de muitos se esfriarem, seja o amor para com Deus, seja o amor para com o próximo. Temos visto se cumprir as profecias da palavra de Deus, onde o amor tem se esfriado. E surge uma pergunta que o próprio Jesus ele faz, e essa é uma pergunta retórica, porque você olha para o texto e você não vê logo após uma resposta. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, fé sobre a terra? E é importante para a gente entender essa pergunta, nós olharmos o que vem antes desse texto. E ele começa lá no capítulo 17, que nós acabamos de ler nessa noite. Eu quero convidar você a olhar comigo, sobre a vinda do reino de Deus.
E indagado no verso 20 do capítulo 17, eu quero convidar você a acompanhar comigo na sua Bíblia. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Numa nota de rodapé na minha Bíblia, logo o verso 21 aí diz: ou dentro de vocês. Os fariseus, eles estão perguntando, eles estão indagando Jesus, quando virá o reino de Deus? Que reino que eles estão perguntando? Eles estão olhando para um reino geográfico, um reino político, um reino onde o rei, o Messias, ele vai reinar sobre todas as nações. Mas a resposta de Jesus é sobre um reino interior, é sobre um reino espiritual, é sobre um reino que fala sobre o nosso intelecto, sobre como nós estamos vivendo, é um reino de dentro para fora. E Jesus diz: o reino de Deus não vem com visível aparência. Você não vai poder dizer: ali o reino de Deus, é ali que é o reino de Deus. Não é esse reino que você está vivendo hoje, nem eu. Jesus diz que esse reino está dentro de vocês, ou está entre vocês. É interessante que Jesus está falando para os fariseus. E quando ele diz que o reino estava entre eles, algo tem que ficar muito claro em nossa mente, porque o rei do reino está presente fisicamente, que é Jesus. Quando você vai para Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus está iniciando o seu ministério e ele prega dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O rei está presente, o rei desse reino encarnou, que é Jesus. E aí Jesus está dizendo para eles: olha, o reino não vem com uma aparência visível para você dizer: ali é o reino, é ali que está o rei. Não! Jesus está mostrando para a gente nesse texto que o reino é espiritual, o rei e o reino chega para todo aquele que se rende a Jesus como Senhor, Rei e Salvador da sua vida. É quando as suas decisões no seu contexto do lar, no seu intramuros da sua casa, são quando as suas atitudes no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus afazeres, independente de quais sejam eles, estão submetidos ao rei e aos princípios desse rei. É porque o reino chegou na sua vida. É porque o rei, que é Jesus, ele está reinando já desde agora na sua vida. Haverá esse reino, chegará o momento que esse reino será consumado, quando literalmente todo joelho se dobrará e Jesus vai reinar sobre todos os povos e sobre todas as nações. Mas esse dia ainda não chegou. Então Jesus está falando para os fariseus aqui agora: o reino já está entre vocês. E os fariseus estão pensando em algo geográfico, algo político, um reino físico. E Jesus está dizendo: não é esse reino que eu estou falando, é um reino espiritual. Mas olha o que diz o verso 22. Agora Jesus vai dizer para os seus discípulos. Agora a conversa muda. Jesus agora está falando para um grupo, para o seu povo, para aqueles que creem nele. E Jesus ele diz, verso 22, a seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, disse Jesus. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Note que Jesus estava falando para os fariseus do reino espiritual. Agora Jesus está falando para os discípulos sobre a sua volta, sobre o momento que ele virá com poder e glória,
e ele governará sobre tudo e sobre todos. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus agora muda ao falar para um povo, ou seja, um público diferente, que agora é o povo que crê nele. Somos nós que aguardamos a vinda dele. E para nós, Jesus está dizendo, para os fariseus ele disse, olha, o reino já está entre vocês. E aí o que nós precisamos pensar em nossa vida é, como o rei está reinando na sua vida hoje? Como o rei está reinando nas suas decisões hoje? Quando ninguém está olhando para você, no seu dia a dia, o rei está reinando no seu coração? Quando ninguém está podando você em suas atitudes, o rei está reinando em suas atitudes, em suas decisões, em suas emoções. E aí Jesus olha para os discípulos e ele fala sobre o reino que será consumado, um reino físico, à sua volta. E ele diz justamente sobre isso, verso 22, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Chegará o momento em que vocês terão desejo, desejarão que o Filho do Homem esteja com vocês, mas ele não estará. Diante das perseguições, diante das lutas, diante das tribulações, diante das angústias desse mundo, nós aguardamos a volta do nosso Rei, amém? Nós almejamos por isso. O texto continua e ele diz, verso 24, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Algo que aconteceu. Jesus foi rejeitado não somente até a sua morte, mas também posterior à sua morte, à sua ressurreição e à sua ascensão aos céus. Muitos rejeitaram e muitos continuam rejeitando Jesus. E aqui nós temos, irmãos, 3 preciosas lições que nos falam sobre a volta do Rei, que vai reinar sobre tudo e sobre todas as coisas. Primeiro é que antes da aparição do Filho do Homem haverá essa rejeição, e nós sabemos que ela já está acontecendo. Haverá a morte, nós sabemos que já aconteceu de Jesus, a ressurreição que já aconteceu, ele já subiu aos céus, e agora nós aguardamos o seu retorno. Mas olha o que o texto continua dizendo, assim como foi nos dias de Noé, e aí você para pensar, nossa, Jesus estava falando agora que ele deveria ser rejeitado, ele ia passar pela tribulação, ele seria rejeitado por aquela geração. E aí de repente o texto entra no verso 26 dizendo, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, na volta de Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, destruiu todos. Esse é o primeiro exemplo que a gente tem no Antigo Testamento, que antecede a volta de Jesus. Segundo exemplo, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que a Bíblia está ensinando, é a segunda lição dessa noite, que o texto nos traz, é que antes da vinda de Jesus, as pessoas vão estar vivendo despreocupadamente. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam. Elas estavam preocupadas com as suas coisas. Mas comer, beber, dar em casamento, plantar, colher, são atitudes nossas também. Existe uma grande diferença aqui que você precisa guardar no seu coração. Uma coisa é você comer, beber, plantar, colher, casar, somente com um propósito. Qual?
para si mesmo, para a sua vida, você viver para cá, para as coisas que são passageiras, as coisas que são finitas. Outra coisa é quando você vive como a Bíblia ensina você a viver, para a glória daquele que morreu por você. Não se esqueça disso. Isso é algo que você e eu, nós precisamos ter muito claro em nosso coração. Você pode fazer as mesmas coisas com intenções diferentes. Comer, beber, dar-se em casamento era algo que acontecia nos tempos de Noé, que acontecia nos tempos de Ló. Ou seja, as pessoas estavam vivendo de maneira despreocupada. Mas há aqui também um ensinamento para nós, que tanto no tempo de Noé, quanto no tempo de Ló, uma vida de prostituição era algo que marcava aquela geração. A maldade estava de maneira terrível no meio da terra. É só você olhar para o texto de Noé, que relata sobre Noé, Gênesis capítulo 6, o texto que fala sobre Ló. O pecado era algo terrível, o pecado envolvia o pecado em questões sexuais. E as pessoas não estavam preocupadas com nada, em simplesmente desfrutar dos prazeres para si mesmo. Não havia amor. E diz a Bíblia que de repente acontece o dilúvio e de repente cai fogo do céu. O que o texto está ensinando para a gente? Que quando o mundo está vivendo dessa maneira, de maneira despreocupada, aí nós estamos vendo que a qualquer momento virá o Filho do Homem. É isso que o texto está ensinando para você e para mim. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos. A Bíblia está dizendo, até que virá o dia do juízo do Senhor. Então guarde uma coisa no seu coração, quando nós falamos sobre essa palavra, perseverança, fé em tempos de crise, esse consideramos felizes todos que foram perseverantes. Vocês e eu, nós somos chamados a sermos fiéis até a morte. E nós receberemos a coroa da vida. O que a Bíblia está ensinando para você e para mim é o fato das pessoas fazerem algo que é errado, não significa que você e eu nós devemos desistir, não. Nós somos chamados a perseverar, a viver uma vida conforme a vontade do nosso Deus, a sermos encontrados na sua vinda, vigilantes, perseverantes em santidade, em buscar a sua face. É isso que a Bíblia está nos alertando. O texto ele continua e ele nos traz um terceiro aprendizado. Olhe comigo na sua Bíblia. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre destruiu todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Qual a ideia de perder a vida e ganhar a vida? É quando as minhas intenções e aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, eu assim o faço para a glória do meu Senhor e do Salvador da minha vida. É quando o reino está presente no meu coração. É quando as minhas intenções têm o propósito de agradar e glorificar ao Senhor. É quando a minha vida é para a glória dEle, que morreu por mim. Mas quando eu tento preservar a minha vida, quando eu tento viver para este mundo e não para o porvir, e não para a glória de Cristo, aí sim, aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la. E aí dá um exemplo, lembre-se da esposa de Ló. Ló está saindo em disparada por ordem dos anjos do Senhor, ele, as suas duas filhas, a sua esposa, e ela para, e ela olha para trás. E diz a Bíblia que ela se transforma numa estátua de sal. A Bíblia está ensinando para a gente o seguinte: não pare, não olhe para trás, continue fixo, olhando para o autor e consumador da sua fé, olhe somente para Jesus. Isso não significa que você e eu não passamos por momentos
onde nós tropeçamos, não é isso. Mas é quando nós tropeçamos, nós continuamos olhando para Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós colocamos a nossa confiança nele e seguimos em frente. Porque o que Satanás faz com você e comigo e com todos nós, quando nós tropeçamos, é apontar o dedo e dizer: é assim que você é crente? Você deveria parar, você deveria voltar, você deveria ter vergonha. Só que nós somos chamados quando a gente tropeça, a nos arrepender do nosso mau caminho, a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más intenções, pelas nossas más atitudes, por aquilo que nós deixamos de fazer e que deveríamos ter feito. O texto nos chama a não olharmos para trás, mas seguirmos em frente. Verso 34, digo a vocês que naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. O fato de 2 pessoas estarem dormindo na mesma cama, sejam irmãos, sejam marido e esposa, não significa que os 2 subirão. Mas aqueles que se renderam ao rei desse reino, esses estarão com ele, esses serão arrebatados. O texto não para aí. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O fato de você ser próximo de alguém, mesmo que esse alguém seja alguém da sua família, o fato de você ser próximo de alguém, mesmo que esse alguém seja um colega de trabalho seu, não significa que essa pessoa subirá. Quem estará com o Senhor Jesus é aqueles que entregaram a sua vida para Ele e creram nele e se renderam ao senhorio dele. O texto não para e ele termina dizendo: então perguntaram a Jesus: onde será isso? É interessante que o texto começa dizendo no capítulo 20, quando viria o reino? Quando, Senhor, quando? E Jesus diz: ei, o reino já chegou. O reino já está entre vocês. E para nós o Espírito da promessa já desceu, já está em nós. O reino já chegou. E agora o texto termina dizendo: onde? Onde vai acontecer essas coisas? E aí Jesus usa um ditado daquele tempo. Ele diz: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. A ideia dos abutres aqui é que eles são os executadores da condenação. É onde estiver a podridão, o pecado, aquilo que causa mau cheiro, aquilo que apodrece. Diz o texto que onde estiver o corpo, porque o abutre, ele de longe, ele já sente o cheiro da podridão. E aí aonde eles estiverem rondando, significa o texto, esse ditado, que haverá o juízo de Deus. Quando você olha para esse ditado, é porque a ideia é que eles farão desaparecer a podridão. Porque essa é a ideia. O abutre, ele vem e ele limpa, não é isso? Vai fazer desaparecer a podridão. Por isso, o ditado: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. E aí esse contexto todo do capítulo 17 nos faz olhar para quando Jesus está dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Depois que Jesus fala sobre isso tudo da sua vinda, de que o reino, ele já é espiritual, ele já é de dentro para fora, Jesus já está reinando no coração de todo aquele que nele crê. Depois de Jesus dizer como será, quando, como acontecerá os episódios na sua vinda, porque nós não sabemos o dia e nem a hora.
Jesus ele entra numa parábola, conhecida como a parábola do juiz iníquo, ou da viúva e do juiz iníquo, e ele diz, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus está dizendo, olha, não parem no meio do caminho, continue clamando, dizendo que venha o seu reino e faça-se a sua vontade na minha vida, na minha família, nos meus negócios, em tudo que eu faço, mas venha o seu reino. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas que venha o seu reino, Senhor. Pode ser o melhor momento da sua história, pode ser o melhor momento da nossa família, pode ser o melhor momento dos seus negócios, mas a sua oração e a minha deve ser que venha o seu reino e seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. E não pare de orar, não pare de clamar que venha o teu reino. Nunca, nunca, jamais desanimar. Não pare no meio do caminho. Continue orando, continue acreditando. E aí Jesus conta essa parábola, dizendo que havia numa cidade um juiz iníquo. O texto vai dizer que ele não temia os homens, que ele não temia Deus. E cada cidade daquele tempo tinha que ter um juiz. É isso que o Pentateuco vai nos ensinar, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tinha que haver um juiz em cada cidade de Israel. E era essa pessoa que julgava as adversidades, as circunstâncias, as leis entre o povo. E aquela viúva era alguém que estava desprotegida. E ela precisava que o juiz julgasse a sua causa, mas o juiz não julgava a causa dela. A ideia do texto e da parábola é que ela repetidamente ficava indo até o juiz, repetidamente, ela não parava. Está aí no versículo 4, olhe comigo. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha molestar-me. Essa palavra significa ficar com o olho roxo, com o olho preto. O que o juiz está dizendo aqui? Para não chegar o momento que ela possa até me agredir. Eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, mas pode chegar um momento que essa mulher, ela vai tomar uma atitude drástica. E aí ele diz: porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo, pecador, que não anda segundo a vontade de Deus. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está dizendo o seguinte: está vendo esse juiz? Ele julgou a causa dessa viúva sem temer a Deus, sem respeitar os homens. Ele julgou a causa dessas viúvas sem amor, mas simplesmente porque ela estava molestando ele. Ele não estava aguentando mais, encheu a paciência dele, só por causa disso que ele julgou a causa. E aí Jesus diz assim: agora pensa no pai de vocês. Será que ele não vai fazer justiça a vocês que clamam a ele dia e noite? Jesus começa dizendo na parábola para você orar sempre e nunca desanimar. Jesus está dizendo o seguinte: sabe as angústias dessa vida? Sei. Sabe quando você liga a televisão e você vê tanta injustiça? Sabe as injustiças que você já passou nessa vida? Ou está passando hoje? Sabe esse mundo jaz no maligno que você mora, que você vive ainda igual eu? Jesus está dizendo o seguinte: se um juiz iníquo atendeu a essa viúva que estava clamando direto, quanto mais o Pai de vocês. Ele atenderá o clamor de vocês que clamam a Ele dia e noite. E aí, versículo 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite,
E aqui tem uma palavra muito interessante, embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes parece estar demorando, né? Às vezes parece que as coisas injustas, parece que elas vão crescendo. Mas até mesmo quando há uma demora, ou uma aparente demora para nós, porque no tempo de Deus é perfeito. Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, amém, irmãos? Nós estamos amadurecendo. Nós estamos colocando a confiança em Deus. Nossa fé, nossa vida está sendo lapidada. Nossa confiança está sendo lapidada, limpada. E nós vamos crescendo. E aí o texto ele termina dizendo: digo a vocês que depressa lhes fará o quê? Justiça. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no, assim vai de ser a vinda do Filho do Homem. Ele virá e ele vai fazer justiça. Chegará o momento em que onde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. É isso que o texto está ensinando. E aí Jesus ele termina dizendo: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ele vai encontrar o povo dele clamando pela vinda do reino? O povo dele clamando por justiça? O povo dele confiando, colocando sua confiança toda nele? Clamando: venha o teu reino e faça-se a tua vontade? Irmãos, nós somos chamados a perseverar em oração. Nós somos chamados a perseverar clamando pela vinda do Cristo ressurreto. Nós não podemos tirar os olhos da nossa missão, amém, igreja? E nós não podemos tirar os olhos de que aquele que nós servimos, ele é justo e que ele cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. Continue clamando, continue orando, continue pedindo que venha o seu reino e seja feita a tua vontade. Nós somos chamados, irmãos, a sermos achados vivendo essa genuína fé, uma fé que pratica a oração perseverante, um clamor pela vinda do Rei, porque quando Ele vier, aí sim, nós entraremos no descanso eterno, e aí sim vai findar tanta injustiça, tantos horrores, tanto sofrimento, mas até que Ele venha, você e eu somos chamados a vivermos uma vida de humildade. Eu e você somos chamados a vivermos confiando nele, na obra dele. E é isso que Lucas 18 vai dizer para você e para mim. Por quê, pastor? Porque o próximo ponto, se você olhar rapidamente na sua Bíblia, eu estou terminando. Se você olhar para Lucas capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14, Jesus vai nos ensinar na oração a renunciar à confiança nas nossas obras. Jesus vai nos ensinar a renunciar às coisas deste mundo. O fariseu, ele confiava em si mesmo, enquanto o publicano não tinha coragem nem de olhar para o céu. Quando você continua um pouquinho mais para frente, você vai ver Jesus abençoando as crianças. É que nós somos chamados a termos até a vinda dele a mesma atitude de uma criança, uma atitude de confiança, uma atitude de dependência de Deus e de acreditar nele. Quando você diz algo para uma criança, por mais simples que pareça, ela acredita naquilo. A receber Jesus de coração aberto, a não confiar nas coisas deste mundo. Por quê, pastor? Logo o texto coloca a história do jovem rico. Sim, porque ele amou mais as coisas deste mundo do que Jesus, ele amou mais as coisas passageiras do que as coisas que são eternas. Por isso o texto logo depois fala sobre o perigo das riquezas.
E aí a gente compreende, diz aí no versículo 31 ao versículo 34, que Jesus, Ele é aquele, a gente compreende os mistérios do sofrimento de Cristo, que morreu para que você hoje tenha vida e vida eterna. O texto termina falando sobre a cura do cego de Jericó. Para que eu e você possamos ver tudo isso, o único que pode abrir os nossos olhos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, ela diz que quando Jesus vier, nós devemos ser achados vivendo a genuína fé. Fé esta que é praticada através da oração perseverante. Eu e você, nós somos chamados a continuar confiando, acreditando, como uma criança, como uma viúva que não para no meio do caminho, ela não desiste, ela persevera, ela continua clamando. Porque sem aquela situação ela não consegue seguir em frente, então nós não paramos, nós continuamos na dependência de Deus e nós confiamos na sua bondade, na sua justiça. Nós não confiamos nas coisas deste mundo como o jovem rico, nas coisas que são passageiras. Nós entendemos o mistério que Jesus deu a vida por nós, logo nós devemos dar a nossa vida por amor a Ele. E os nossos olhos são abertos somente por causa da graça e misericórdia de Deus, como foi sobre o cego de Jericó. Que nós possamos viver todos os dias da nossa vida, respondendo essa pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Que possamos ser aqueles que perseveram nessa fé, orando, clamando que venha o seu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que se reúne nessa noite. Obrigado pelo teu povo que está no seu lar te adorando, Pai. E obrigado pela tua palavra que nos direcionou. Que venhamos, Pai, ser encontrados e achados confiando na tua palavra, perseverando em oração, ó Pai, numa fé genuína, que continua clamando pela sua vinda, Pai. Que as coisas deste mundo, ó Pai, nunca venham encher o nosso coração, mas que o Senhor esteja sempre entronizado em nosso coração e nossa vida. Perdoe os nossos tropeços, as nossas falhas. Obrigado pelo privilégio que temos de aprender a verdade. Obrigado porque, assim como o cego de Jericó, um dia também a sua graça abriu os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas do reino celestial. Que o teu nome seja glorificado em nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.